mandibular, que é a designação de problemas clínicos que envolvem a musculatura mastigatória, as estruturas articulares e as regiões associadas à articulação temporomandibular, ATM, podendo assim se apresentar como sensação de enrijecimento, sonhos articulares e dor durante a função. Então, em busca de terapias não invasivas e menos irreversíveis, a acupuntura tem se mostrado uma excelente alternativa terapêutica para o tratamento da DTM. O objetivo da gente foi revisar acerca da aplicabilidade da acupuntura no tratamento da DTM, analisando seu mecanismo de ação e benefícios. Com metodologia... Pode passar, slide. Com metodologia, foi um estudo bibliográfico descritivo do tipo de revisão, literatura bibliográfica. Para a coleta de dados, foram realizadas buscas na base de dados PubMed, Cielo e Medline, utilizando a combinação dos descritores autorizados, analgesia por acupuntura, dor facial, síndrome da disfunção da articulação temporomandibular, priorizando artigos publicados entre o período de 2010 a julho de 2020, obtendo assim 11 artigos. Pode passar. Nos resultados, encontramos que a acupuntura é uma terapia fundamentada nas técnicas da medicina chinesa, que não visa tratar apenas o local comprometido, mas agir sobre o sistema nervoso central e periférico, estimulando o mecanismo de equilíbrio em todo o corpo. Por possuir propriedades anti-inflamatórias, biorrelaxantes e ativadores da função imunológica, é uma terapêutica que vem sendo utilizado cada vez mais no tratamento de pacientes com DTM. O seu mecanismo de ação se dá através da punção com agulhas finas em pontos específicos do organismo determinados acupontos, sendo esses considerados a área mais externa do corpo energético do indivíduo, funcionando como elo de comunicação entre o meio interno e externo. Ou seja, ele é o ponto mais externo da comunicação e altera a dinâmica da circulação sanguínea, promovendo o relaxamento muscular, sanando o espasmo, que diminui assim a inflamação e dor, a favorecer a liberação de hormônios e substâncias neuroquímicas, como corticoides, endorfina, serotonina, encefalina e outros analgésicos naturais. Mas apesar dessa terapia produzir efeitos reais no tratamento da disfunção temporomandibular, ainda assim faz necessário um diagnóstico pelos cirurgiões dentistas correto e individualizado, a fim de estabelecer uma terapêutica adequada. As fotos que a gente utilizou foi retirada de um estudo que a gente também utilizou para referência nessa revisão e mostra a execução da acupuntura numa paciente. Então, a gente concluiu que, através dessa revisão, que o estudo da acupuntura como tratamento de pacientes com DTM tem se mostrado uma ferramenta útil, eficaz e possivelmente de baixo custo, que promove redução da intensidade dolorosa, bem como melhora os movimentos manipulares, a função oral e diminui a hiperatividade muscular. Assim, sua utilização pode contribuir na ampliação do atendimento a esses pacientes, visando sempre equilibrar e tratar o paciente com o objetivo de uma melhora na qualidade de vida. Obrigada. Essas foram referências utilizadas. Finalizou, Ana? Sim. Ana, me conta um pouquinho como foi essa tua busca bibliográfica, porque ficou tão resumidazinha, a gente ficou... Quais foram as palavras-chave? As palavras-chave foram uso de... Eita, calma. Meu Deus. É que fugiu um pouco da mente. Mas foi a odontologia, analgesia por acupuntura
e síndrome da disfunção temporomandibular. Certo. Aí você colocou esses 3 cruzando sempre onde os 3 estivessem presentes, ou um ou outro? Preferencialmente os 3, mas não conseguiu, então sempre tinha a acupuntura, analgesia com acupuntura, e DTM, né? Disfunção temporomandibular, síndrome da disfunção. Aí você encontrou 11 trabalhos, não foi isso? Não, eu encontrei mais, só que eu tive que fazer alguns critérios de exclusão, porque ou era muito antigo, eu achei muito antigo, ou eu achava que não servia. Você pegou de 2010 a 2020, né? Isso. Aí é isso. A minha dúvida é essa, porque quando você coloca esses descritores, vem na minha mente que você vai achar muita coisa, sabe? Uhum. E eu queria saber como é que você fez para chegar nesses 11 trabalhos. Mas até por ser um resumo, eu acho que eu tentei sintetizar ao máximo para não desfocar. Sim, com certeza. Mas o que é que te chamava a atenção para tu utilizar esses 11 trabalhos e não os outros? O que é que fez você dar mais importância a esses 11 trabalhos para construir seu resumo? Foi que eles estavam, como eu falei, mais sintetizados. Eu acho que explicava bem o objetivo, explicava o porquê da acupuntura, porque ele não é um mecanismo tão invasivo, vem dando muito resultado, até pela DTM. Como é que se diz? Ser causada também por ansiedade, ser causado por vários distúrbios e a acupuntura vem tratando isso também. Perfeito, Ana. Para mim, eu tô satisfeita, tá? Tá certo. Parabéns pela apresentação. Espero que você continue conectada no congresso para assistir às outras. Obrigada. Acredito que a monitora pode finalizar. Posso desligar ou... Aguardar ela desconectar. Fechar a... Bom dia. Bom dia, Ana Carolina. Bom dia. Bom dia, Ana. Aguarde um pouquinho, por favor. Tá bom.
Bom dia. Cadê? Bom dia. Vamos então dar início à próxima apresentação. Você tem, não sabe, né, 5 minutos para fazer a apresentação e depois eu vou ter mais 3 minutos para fazer uma pergunta. Pode começar. Bom dia, meu nome é Carolina, eu sou graduanda de odontologia na Universidade de Pernambuco e eu vou apresentar o trabalho de utilização da laserterapia de baixa potência para o tratamento da hipersensibilidade dentinária, uma versão de literatura. Então, a hipersensibilidade dentinária é dolorosa exacerbada, é um estímulo sensorial térmico, tático, evaporativo, osmótico ou químico provocado na dentina exposta ao meio bucal, que não pode ser atribuído a qualquer outra forma de patologia dentária. Caracteriza-se por ser uma dor localizada, aguda, transitória, de curta duração e que pode ser consequência da movimentação ortodôntica de dentes, doenças periodontais, atrição, abrasão, erosão, diversas formas de tratamento para a redução da hipersensibilidade. A terapia laser de baixa intensidade vem se destacando por ser considerado um tratamento conservador e com eficácia a longo prazo, sendo os tipos de lasers mais utilizados para esse tipo de tratamento o arseneto de galho, que atua no comprimento de onda infravermelho, e o arseneto de galho alumínio, que atua no vermelho. Nosso objetivo no trabalho foi revisar acerca da aplicabilidade da terapia de baixa potência na hipersensibilidade dentinária, descrevendo o seu mecanismo de ação e os seus benefícios. Realizamos um estudo bibliográfico descritivo, do tipo revisão bibliográfica. Para a coleta de dados, realizamos buscas nas bases de dados MED, Cielo e Medline, fazendo a combinação dos descritores autorizados, sensibilidade à dentina, lasers e dentina. Os artigos publicados entre 2016 a 2020. Pode passar. Nos resultados, encontramos que, atualmente, a terapia mais aceita para explicar o mecanismo que produz a hipersensibilidade dentinária é a teoria hidrodinâmica de Brainstorm, em que os túbulos dentinários estão preenchidos, que, ao sofrerem estímulos, eles fazem a movimentação desse líquido dentro dos túbulos, o que acaba atingindo as terminações nervosas, estimulando os receptores nociceptivos, que estão diretamente em contato com o tecido pulpar, gerando a dor. Com base nisso, a laserterapia de baixa potência é capaz de produzir resultados duradouros através do efeito fotobiomodulador da polpa dental, que corresponde à obliteração dos tubos dentinários decorrente do aumento da atividade metabólica celular dos odontoblastos, intensificando a produção da dentina terciária, o que diminui a permeabilidade da dentina e diminui também a movimentação dentro dos fluidos, dentro do tubo, o que reduz assim a sensibilidade dolorosa. Além disso, o efeito imediato do laser é baseado na biomodulação das células nervosas, promovendo alterações induzidas nas redes de transmissão nervosa da polpa, bloqueando a transmissão do estímulo através da interferência na polaridade das membranas celulares, o que tem como benefício o efeito analgésico e o efeito anti-inflamatório. Ademais, a laserterapia provoca uma aceleração do processo cicatricial por causa do aumento da proliferação das células, bem como também altera a atividade fisiológica das células excitadas pelo laser. Entretanto, é muito importante orientar o paciente de que a laserterapia é um tratamento coadjuvante, ou seja, a causa da hipersensibilidade mesmo, como, por exemplo, as lesões cervicais não cariosas e as doenças periodontais, elas precisam ser removidas. Caso contrário, a laserterapia não será eficiente. Assim, a laserterapia de baixa potência, além de diminuir a intensidade e duração da dor, ela é uma terapia acessível economicamente, de fácil manuseio, oferecendo menor risco à integridade pulpar e, portanto, ela é passível de uso na clínica diária.
Nesse trabalho, concluímos que a laserterapia de baixa intensidade possui resultados positivos no tratamento da hipersensibilidade dentinária, por ser uma terapêutica duradoura, indolor, de fácil aplicação, rápida, eficiente e não agressiva nem ao elemento vital, nem aos tecidos móveis, se aplicada corretamente. Então, novos estudos são necessários visando estabelecer um protocolo adequado quanto ao uso do laser, a fim de proporcionar aos pacientes um conforto oral diário e uma melhora na qualidade de vida. E depois os resultados, as referências que a gente utilizou no próximo slide. E é isso, espero que tenham gostado. Parabéns pela apresentação. O trabalho está bem completo, né? Mostra bastante os efeitos positivos da utilização dessa terapia, mas é que eu acabei me pegando numa dúvida em relação à quantidade de trabalhos que vocês conseguiram encontrar. Eu não sei, eu não sou totalmente da área, então 10 artigos me parece pouco, não sei se você pode me confirmar isso. Não, pode falar. Eu vou só terminar para tu falar de vez. A questão são 10 artigos, realmente esse número é pouco, ou você acha que é um número suficiente, na prática eles estão sendo mais utilizados do que estão sendo estudados? A minha pergunta é nesse sentido, se você acha que o número de trabalhos é devido a pouco estudo ou a falta de interesse de estudar? Então, no geral, a gente encontrou vários trabalhos, uns 13 trabalhos, só que eram trabalhos que às vezes abordavam sobre laser de alta potência, outros tipos de laser que não são o foco do trabalho. Então, no trabalho mesmo, como tem dizendo que é 2016 ou 2020 também, foi reduzido a um número bem menor, entendeu? Mas a gente encontrou vários trabalhos que também focavam em vários outros tipos de coisas, mas para o foco especial do nosso trabalho, que também é um mecanismo de ação e benefícios desse laser para a hipersensibilidade, os trabalhos utilizados foram esses. Mas eu acredito que não tem muito trabalho também, porque, como eu disse, não tem muito estudo ao certo do protocolo correto do laser, não se sabe ao certo o protocolo correto do laser, então precisa de mais estudos para poder a gente ter esse protocolo concreto, esse método fixo para poder fazer a utilização do laser. E acredito que isso influencia no tempo de trabalho, entendeu? Que precisa de outros estudos mais aprofundados. Um trabalho desse, às vezes, requer muita dedicação, muito... Pronto, obrigado, estou satisfeito. Parabéns pela apresentação novamente, foi muito esclarecedora. Obrigada, bom dia. Para explicar a situação que tem também trabalho, era de uma colega da gente, uma amiga da gente, só que no e a próxima apresentar agora, e depois, quando Yasmin, que iria apresentar agora, terminar, Tá dando uma cortada no teu áudio, mas eu acho que tu tá falando a mesma coisa que falaram aqui no chat, não é isso? Isso, é isso mesmo. É isso que eu falei. Se é possível fazer isso. Luiz apresentar a monitoria, agora. Eu acho que não tem problema, mas deixa eu ver se a monitoria pode fazer. Pronto. Ai. Tá me ouvindo? Sim. Acho que tá tendo certo ruído. Antes de tudo, eu peço perdão, porque tá tendo uma obra aqui do lado. Infelizmente, logo hoje, tá tendo essa obra. Mas vamos tentar, né? Bom dia, meu nome é Luísa. Eu vou apresentar sobre a hiperplasia inflamatória relacionada ao uso de próteses dentárias por meio da revisão da literatura. Pode passar.
Então, como uma parte introdutória, nós temos que o uso de próteses dentárias, ela compreende parte da população idosa do país e por mais que as técnicas de fabricação possuam um maior grau de qualidade, muitas patologias podem ser atribuídas ao mau posicionamento dessas próteses, como as lesões hiperplásticas. E a hiperplasia fibrosa inflamatória, ela é uma lesão benigna do tecido mole, que vai acometer preferencialmente o sexo feminino, decorrente do trauma crônico de baixa intensidade, causada comumente pela prótese facial total mal adaptada, justamente pela pressão que vai ser exercida pelos bordos cortantes da prótese no vestíbulo anterior. Pode passar. Com isso, o objetivo do trabalho foi revisar acerca da relação entre a hiperplasia fibrosa inflamatória e o uso de prótese dentária, analisando as características clínicas, os fatores etiológicos e o tratamento da lesão. E para esse fim foi feito um estudo bibliográfico, descritivo, e tipo revisão de literatura para coleta de dados. Foram realizadas buscas nas bases de dados PubMed, Cielo e Medline, e a partir disso foi utilizada a combinação dos descritores autorizados, hiperplasia, inflamação e prótese dentária, conforme o DEX, priorizando artigos publicados entre o período de 2010 até julho de 2020, obtendo-se 10 artigos. Pode passar. Então, a hiperplasia fibrosa inflamatória, ela é uma lesão proveniente de uma reação hiperplásica do tecido conjuntivo fibroso, e essa proliferação benigna ela vai ocorrer em resposta às disjúrias crônicas, como o atrito entre a prótese total e parcial sobre a mucosa bucal, que quando está mal adaptada ou antiga, associada à falta de higiene, geralmente vai ocasionar traumas e inflamação dos tecidos orais. Porém, é capaz de ter como condições etiológicas dentes fraturados, raízes residuais, uma higiene bucal inadequada, restauração mal feita, diastema, entre outros traumas. E outro fator associado à hiperplasia fibrosa inflamatória é o público típico dos aparelhos protéticos, que são os pacientes idosos, que vão retratar aspectos específicos como rebordos alveolares estreitos, redução da produção salivar e uma mucosa mais vulnerável à degeneração. Então, essa lesão ela vai acometer, sobretudo, a região anterior da mandíbula e da maxila, e a área de fundo de sulco vestibular, que pode apresentar lesões com aspecto rugoso ou de superfície lisa, como um processo esofítico de base sessopediculada, de consistência firme ou flácida, uma coloração similar à mucosa ou eritematosa, e pode evoluir para lesões ulcerárias. E ela tem um crescimento geralmente assintomático. Com base nisso, o tratamento... Espera aí, minha gente, rapidinho. Deixa eu só tirar aqui. Então, com base nisso, o tratamento mais eficaz da hiperplasia fibrosa inflamatória, ele consiste na investigação dos fatores que vão estimular a doença e, caso seja uma adaptação da prótese, o profissional deve corrigir observando sua base na região dos dentes. E a intervenção medicamentosa ela deve ser prescrita para os alívios dos sintomas com analgésicos. Se a lesão não regredir até 2 semanas, uma avaliação mediante da remoção total do tecido hiperplástico deve ser realizada por meio de uma biópsia excisional com exames histopatológicos, para a exclusão de diagnóstico diferencial e também para poder determinar a malignidade da ulceração. Para a remoção cirúrgica, tem 3 técnicas que podem ser utilizadas, como a excisão cirúrgica convencional, a eletrocirurgia e a remoção a laser. E ambas têm o objetivo de remover totalmente a lesão. Então, é também importante ressaltar o cirurgião dentista, o papel dele, no acompanhamento desses pacientes, visto que as próteses devem ser ajustadas ou substituídas quando houver necessidade. Na foto aí, nós vemos a lesão com aspecto meio rugoso e uma série de pregas no tecido vestibular alveolar, justamente causada pelo atrito da prótese mal adaptada. Com isso, a gente conclui que a hiperplasia fibrosa inflamatória ela é uma das mais prevalentes lesões bucais associadas ao uso de prótese dentária, e é notória a necessidade do cirurgião dentista efetuar um planejamento reabilitador adequado, bem como orientar os pacientes quanto à importância da manutenção e higienização das próteses, a fim de conscientizá-los de que as próteses não são elementos permanentes e precisam de consultas rotinas para essenciais para a saúde bucal do paciente. É isso. Aí são as referências usadas para o trabalho. Oi, Luísa. Eu sou a Juliana, sou avaliadora do seu trabalho agora, tá? Oi. Tá bom. Luísa, eu tenho algumas dúvidas, porque eu não sou da área. Dúvida técnica mesmo. Toda vez que tiver essas rugosidades
é feito essa remoção, é feito Juliana, é professora Regina Lopes. Eu era avaliadora desse trabalho. Entrei na sala e, de repente, não saí como esse trabalho era de avaliação minha como o primeiro apresentado também. Fiquei sem entender, porque eu recebi tudo, está na sala de aula que eu seria, na 22. Eu seria avaliadora e não fui. Aqui na aba da esquerda está a minha presença, eu fui a primeira a entrar na sala, sem a condição de avaliadora. Você sabe explicar foi que houve? Oi, Regina, a gente coloca o nome. Desculpa, tá, Luísa? Só um momentinho. Desculpa, Luísa, porque eu estou. Quando a gente coloca o nome, quando ele solicita o nome, você, lá na orientação, pediram para a gente colocar avaliador ou avaliadora na frente do nome, entendeu? Para ser identificado. Pois eu coloquei avaliadora Juliana Maranhão. Aí eu acho que você só colocou seu nome. Aí a gente estava sem conseguir comunicação com você. Por isso eu liguei tanto para o seu telefone, tanto para o Rodrigo, passei e-mail para vocês dois. Foi frustrante, sabia? Porque eu me preparei e deixei de fazer outras coisas. Mas tudo bem, a culpa não é só para registrar para minha aluna, para as duas, que eu estou aqui desde o início, desde as 7h20 por aí, e para me preparar para isso. Regina, você quer conduzir a avaliação? Eu só estava entrando porque agora não, fica até deselegante. Tá? Só para registrar que eu estou aqui. Tá certo. Obrigada. Obrigada, viu? Desculpa até, mas é para a gente, enquanto instituição, a gente procurar buscar essas coisas. Por exemplo, a da tarde agora eu estou preocupada, né? Que a da tarde agora eu não sei como é que vai ser. Obrigada. Parabéns, viu, Luísa? Obrigada. Então, Luísa, vou voltar à pergunta. Quando tem essas rugosidades, ela é retirada e biopsiada? Isso. É retirada, biopsiada em exame histopatológico para determinar a malignidade dela. Todas as vezes que tivesse rugosidade, é protocolo mesmo ou algumas vezes... Protocolo fazer a excisão cirúrgica, sim, por meio da eletrocirurgia ou remoção a laser, é protocolo fazer, até para o paciente poder mandar fazer outra prótese para poder usar, porque com essa lesão ele não consegue utilizar a prótese corretamente. Ah, entendi. Não, era essa apenas a minha dúvida. Eu te agradeço, parabéns pela apresentação, eu achei bem completinha, você estava dominando o assunto, e obrigada. Obrigada a vocês. Yasmin, por favor, aguarde, tá? Oi, posso começar? Não, Yasmin, aguarde um pouquinho, tá? Tá bom.
Yasmin, tá me ouvindo? Pois não, Pode começar, desculpa a demora. sem problema. Bom dia, eu sou Yasmin, acadêmica do quarto período da FOP, e o meu trabalho vai ser sobre os dentrifícios à base de carvão ativado como clareador dental e teve orientação da professora doutora Eliana Santos Lira. Pode passar, por favor. Historicamente, materiais abrasivos como mármore em pó, corais e cinzas ósseas eram utilizadas para higienização dentária. Com a evolução, tais materiais foram substituídos por dentrifícios aplicados em escovas dentais com a mesma finalidade. A busca pelo sorriso perfeito, devido ao aumento da valorização da estética dental e facial, como resultado do apelo da mídia por um sorriso saudável e cosmeticamente atraente, fez do clareamento dental um procedimento bastante requisitado na sociedade atual. Com o intuito de satisfazer as necessidades dos consumidores, o mercado começou a oferecer dentrifícios cada vez mais especializados, com características terapêuticas e cosméticas que prometem efeito clareador rápido e efetivo por meio da simples ação mecânica. Em um curto período de tempo, os dentrifícios à base de carvão ativado prometem este clareamento, de forma saudável, através de escovações diárias. Entretanto, a maior preocupação é a falta de comprovações na literatura dos benefícios proporcionados por esses dentrifícios. Pode passar, por favor. O objetivo do presente trabalho é revisar as propriedades dos dentrifícios à base de carvão ativado, bem como o uso indiscriminado pela população, devido à influência da mídia na busca pelo clareamento dentário de fácil acesso, sem o auxílio de um profissional qualificado. O estudo aborda uma revisão de literatura, desenvolvida por meio de fontes indexadas nas bases de dados do Cielo, Lilacs e Medline, buscou-se por estudos de revisão e randomizados, publicado no período de 2017 a 2020, utilizando os descritores carvão ativado, clareador dental e dentrifícios. Os artigos foram pesquisados nos idiomas de português e inglês e, a partir de sua análise na íntegra, foram selecionados 7 que contribuíram para a análise descritiva desse trabalho. Pode passar, por favor. Idealmente, as partículas abrasivas dos cremes dentais deveriam ser mais macias que o esmalte e a dentina e mais duras que a mancha, para causar danos mínimos. Os dentrifícios à base de carvão ativado, além da usual combinação dos componentes abrasivos, detergentes e agentes terapêuticos dos produtos comuns, recebem ainda micropartículas de carvão responsáveis por adsorver sujidades e promover higiene bucal. No entanto, a forma, o tamanho, a dureza, a clivagem, a friabilidade, a concentração, a distribuição e regularidade das partículas e o pH do dentrifício, bem como o tipo de escova, a técnica e a carga aplicada durante a escovação, tornam-os mais abrasivos, levando um consequente e indesejado aumento na rugosidade do esmalte. Dentre os efeitos colaterais apresentados por esse procedimento odontológico, a sensibilidade durante e após o clareamento tem sido um dos malefícios mais apontados, podendo atingir índices de até 87%, de acordo com estudos recentes. Observou-se que o grupo que utilizou o carvão ativado relatou sensibilidade gengival já na primeira escovação, o que prevê possíveis danos à mucosa gengival a longo prazo. Percebe-se que, geralmente, não apresentam resultados tão satisfatórios quando comparados aos procedimentos clareadores executados por um profissional, além de produzir efeitos nocivos aos dentes, como desgaste e sensibilização dentária. Assim, antes de qualquer um dos produtos de branqueamento disponíveis no mercado poder ser utilizado, é necessário primeiro olhar para a etiologia da descoloração dentária. Pode passar, por favor. O clareamento deve promover a limpeza eficaz, associada ao mínimo desgaste dos dentes. Vários dentrifícios contêm carvão ativado, mas a maioria não informa a quantidade de abrasivos utilizados em sua fórmula, e nem os malefícios que podem ser causados. Apesar de acessíveis, danos podem ser causados com o uso desses dentrifícios a longo prazo, sem a supervisão de um profissional. As referências utilizadas no trabalho foram essas, e eu estou aberta a questionamentos e dúvidas. Obrigada. Parabéns pela apresentação. Eu como um leigo nessa área,
achei muito interessante, porque eu não sabia que realmente a mídia está caindo muito em cima dessa questão do carvão ativado, principalmente em produtos de higienização dental. E acho que até valeria a pena vocês talvez conduzirem um projeto de extensão para levar isso para a comunidade, porque realmente é uma informação que a gente não vê sendo divulgada. E os produtos, utilizando desses compostos, só se multiplicam, né? A gente já encontra até em supermercados, tem aqueles que a gente encontra em publicidade no Instagram e nas redes sociais. E vocês pretendem levar isso mais para frente e transmitir essa comunicação para a sociedade? É um assunto super interessante que cada vez mais a gente vê em redes sociais, blogueiras e pessoas que influenciam outras, né? Divulgando certos produtos, mas na verdade elas não sabem o fundamento e os malefícios que aqueles produtos causam, como eu apresentei no trabalho, até mesmo na primeira utilização. Então a gente tem sim, a gente almeja que a gente pode, talvez não criar um projeto de extensão, mas em postos de saúde, em hospitais, a gente divulgar mais para a sociedade esses malefícios causados pelos dentrifícios à base de carvão ativado, sim. Porque, como você mesmo falou, a venda está indiscriminada em supermercado, em farmácia. E aí as pessoas acabam só vendo os benefícios, o material, o custo é baixo, os dentes realmente clareiam, por mais que não por um tratamento estético, mas sim por uma abrasão. Mas as pessoas querem o resultado almejado e no curto período de tempo. Então, para elas é extremamente interessante. Então, nós queremos sim levar isso mais para frente. Eu acho que vale a pena criar pelo menos um folder para divulgação, distribuir em Isso. posts. Acho bem bacana o trabalho. Parabéns. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia, Isabelle. Dando seguimento à apresentação dos trabalhos, o uso da acupuntura na clínica odontológica. Você tem 5 minutos para apresentar seu trabalho e depois eu tenho 3 minutinhos para arguir, tá certo? Pode começar. Deixa eu abrir aqui. Falando sobre um pouquinho da introdução, né? A gente sabe que a acupuntura é uma técnica complementar, não é uma técnica oficial, e que ela foi introduzida no Brasil de 15 a 20 anos de estudo, sendo que a especialização mesmo só foi comprovada pelo CFO há 2 anos. E ela vem lá da China, chegou em outros países como Coreia, Japão, e em 1974, na França, o Dr. Michel Brecht, eu acho que é esse nome, ele conheceu a técnica chinesa e ele percebeu que as crianças tinham medo de agulha, porque é uma diferença, né, para a gente que é adulto para uma criança em um tratamento, seja odontológico ou médico. E ele foi e descobriu a semente da mostarda, que coloca nos ouvidos da criança, e ela fica mais calma, controla o medo e a ansiedade no tratamento. Isso foi muito importante, essa descoberta. Por quê? Porque, por exemplo, pacientes especiais, há um controle maior. Às vezes a gente tem que colocar contenção e você também tem que trabalhar com a família, porque há uma necessidade diferente de uma pessoa normal e com necessidades. Idosos, pessoas hipertensas, diabéticas, também as pessoas que utilizam o álcool, porque mexe com o sistema nervoso da pessoa
E quando a gente fala de medo e ansiedade, a gente tem que entender também que varia com o caso. Se o paciente for muito ansioso, vai precisar de várias sessões de acupuntura durante alguns dias, depende do caso, antes do procedimento odontológico, no caso que eu estou falando, para que controle o medo, a ansiedade dele, para que o procedimento seja bem sucedido. Isso varia, se for uma cirurgia, se for uma pericoronarite, se for um trauma dentário. E outra coisa também que eu achei interessante é que os efeitos adversos, o principal dele é a hepatite, tipo B, porque como várias agulhas em pontos energéticos do corpo, a gente tem que entender que não é qualquer lugar. Exemplo, na boca você não vai colocar dentro da gengiva. Há pontos no nosso rosto que vai diminuir as tensões musculares, como na ATM, dependendo do caso de cada paciente, certo? E eu vi também vários... Como é uma técnica nova na odontologia, não tem muita revisão de literatura, assim, muitas, né? Mas eu vi também assim no YouTube várias faculdades brasileiras utilizando em diversos tipos de paciente, muito interessante o controle que traz para o paciente. Eu vi um caso de uma jovem que ela tinha uma síndrome, acho que era coreana traumática, que trazia muitas dores, tensões musculares para ela, dificuldade de fala, e com essa técnica ela conseguiu controlar não só o problema na boca dela, conseguiu controlar vários problemas fisiológicos. E com isso realmente há uma melhora na qualidade de vida do paciente. E o nosso objetivo foi esse, trazer realmente a acupuntura como uma técnica complementar. A nossa metodologia foi uma revisão de dados através do Lilacs e PubMed nos últimos 5 anos, de 2015 para cá. Pode passar o slide, por favor? Pronto. O resultado, como eu falei, 2 anos agora, né? Que chegou oficial pelo CFO, que é o Conselho Federal de Odontologia, pela resolução 160/20.151, e que reconheceu que realmente é uma importante técnica tradicional milenar chinesa, que veio quando os chineses vieram para o Brasil, quando eles vieram, enfim, trazer na cultura do café, da lavoura e tal, e eles percebiam que relaxava as tensões musculares, nervosas e tratava as dores e ansiedade. E isso facilita, lembrando que a acupuntura não cura, ela é uma técnica para ajudar na melhora do tratamento, certo? E essa é a minha conclusão. Eu posso falar também, tem tempo ainda? Não. Estourou o tempo, Isabela. Então, foi uma referência, não foi revisão bibliográfica, é isso? Isso. Volta um slide, por favor. A respeito da metodologia. Foi só a PubMed e a Lilacs que você... Foi que a gente encontrou. Quantos artigos? Acho que por volta de uns 5, mais ou menos. Eu ainda procurei mais em outros bancos de dados, mas realmente, como é uma técnica inovadora, complementar, não é uma técnica realmente de procedimentos oficiais que você vê em clínicas odontológicas, eu tive um pouco de dificuldade de achar revisões. Quais foram as palavras que tu procurou? Acupuntura na clínica odontológica e, como foi, meu Deus, peraí? E técnicas complementares. Não só na odontologia, na medicina também, é muito utilizado. Desculpe, Isabela, teve intervenção de 1 ano e meio aqui. Escutei. É isso. Tá, era só realmente essas dúvidas. Talvez como sugestão,
um descritor tão grande, utilizar descritores de base de dados mais sucintos, no máximo de 2 palavras, talvez você tenha uma busca mais efetiva, sabe? Porque usa a acupuntura na clínica odontológica realmente dá uma limitada bastante. Então, utilizar descritores menores, né, acupuntura e odontologia, alguma coisa mais ou menos assim, talvez você tenha mais sucesso na quantidade de referências. E se você quiser enxugar mais, aí você coloca isso na exclusão, né? O que realmente vai ser pertinente ou não para você excluir e enxugar esses artigos. Talvez seja melhor ter mais e enxugar do que ter menos quando procurar. Pode alguma informação passar desapercebida. Mas parabéns, viu, pela apresentação. Obrigada. Eu achei interessante também a forma da mostarda, né? Da semente da mostarda na orelha das crianças. E realmente eu achei muito interessante. Pesquisarei a respeito, por sinal. Obrigada. A apresentadora desse trabalho está presente? Ah, tá, entrou, né? Tá bom. Acho que travou, né? Vou cair. Olá, vocês conseguem me escutar? Agora sim. Pronto, deu uma falha técnica aqui, eu acho que foi a internet que tá bem ruim aqui na minha casa. Certo. Pode Consegue me começar. escutar? Sim, Tá sim, bom? perfeitamente. Tá bom. Meu nome é Ana Cláudia e hoje eu trouxe uma revisão de literatura, a utilização da laser terapia de baixa potência na odontologia. Então, primeiramente, eu gostaria de destacar que a palavra laser é um acrônimo que significa ampliação de luz, sendo, portanto, uma radiação eletromagnética não ionizante muito utilizada na clínica. Sua aplicabilidade na prática pode se encontrar em 2 tipos de lasers. Os lasers de alta potência, esses lasers produzem calor, eles são muito utilizados em procedimentos cirúrgicos, como a gengivectomia. E os lasers de baixa potência, que são os lasers de baixa intensidade, onde visam o estabelecimento terapêutico. Esses lasers de baixa potência, eles promovem uma reparação tecidual. Essa reparação, ela tem ação analgésica
anti-inflamatória e cicatrizante. E ela produz impactos terapêuticos, promovendo, assim, nos tecidos, uma diminuição, um decréscimo nas células inflamatórias, um aumento na microcirculação local e na síntese de colágeno, e também uma proliferação, tanto nas células epiteliais como nos fibroblastos. Em se tratando do comprimento de onda, o comprimento de onda desses lasers ele pode ser vermelho, em que ele vai ter uma penetração mais superficial do tecido, e os comprimentos de onda infravermelho, onde ele vai ter uma penetração mais profunda no tecido. E ainda temos em destaque a terapia fotodinâmica, que é a utilização dos lasers de baixa potência juntamente com o corante, onde esse vai promover uma redução microbiana. Então, considerando todos esses aspectos, esse trabalho ele teve como objetivo elucidar e discutir o uso dos lasers de baixa intensidade dentro da clínica odontológica, destacando, com isso, seus efeitos na prática clínica. Para realizar essa pesquisa, nós fizemos uma busca no banco de dados Cielo, no período de 2010 a 2020, usando como descritores a palavra lasers, terapêutica e cicatrização. Inicialmente, nós tivemos 20 artigos em sua forma completa, nas línguas de inglês e português, e depois de uma leitura prévia, esses artigos foram para um número de 12 artigos, e eles estavam dentro, eles corroboravam com o tema que foi proposto. E aí encontramos o que como resultados? Você pode passar para os resultados, por favor? Pronto. Como resultados, encontramos então que os lasers de baixa potência, eles vêm sendo utilizados há mais de 40 anos dentro da clínica odontológica, nos casos, inclusive, de aftas, pupotomia, mucosite, regenerações nervosas e nefralgia pós-herpética. Essa afirmação, inclusive, ela corrobora com Lins e seus colaboradores em 2011, onde eles afirmam que o laser de HNE, com comprimento de onda variando de 632 a 633 nanômetros, dentro da faixa de luz visível vermelha, como sendo o laser de baixa potência mais efetivo na cicatrização de feridas. Vale destacar, porém, que essa é uma técnica minimamente invasiva, acessível e de fácil utilização, onde a literatura ela não demonstra toxicidade, relatos de toxicidade. Então, a utilização desse laser é enfática nos respectivos processos que visam procedimentos apenas terapêuticos, e ela não tem como objetivo aqui prejudicar as células saudáveis. Em se tratando da fotobioestimulação que esses lasers proporcionam, eles se mostram eficazes tanto nos tecidos moles quanto em tecidos duros. E ele otimiza, então, um processo de reparação tecidual. Esses lasers de baixa potência, eles são utilizados, inclusive, em pacientes com doenças sistêmicas, como, por exemplo, pacientes que têm diabetes, tendo resultados, inclusive, positivos na minimização da dor e melhora da cicatrização. Os lasers de baixa potência eles são utilizados nas mais diversas especialidades da clínica odontológica, como, por exemplo, ortodontia, cirurgia, dentística, periodontia e nas desordens temporomandibulares. Isso corrobora com o que a Aquino e seus colaboradores, em 2020, afirmaram que esse tipo de laser apresenta-se como sendo uma das principais características no uso odontológico e prevenção de tratamento das afecções orofaciais. Considerando agora a sua eficácia, esse tipo de laser ele tem um efeito eficaz dentro da clínica, desde que ele seja colocado em prática nos estágios iniciais do processo de reparo. É importante destacar aqui também que os profissionais precisam conhecer todos os protocolos terapêuticos a serem empregados nos pacientes e também precisam conhecer a patologia que ele apresenta. E também conhecer os comprimentos de onda
que esses aparelhos vão apresentar, desde o comprimento de onda vermelho ao infravermelho. E assim, saber proceder diante dessas patologias, se ele conseguirá utilizar o laser vermelho e infravermelho, ou em casos, ambos juntos, dependendo da particularidade de cada caso. Conclui-se, portanto, que esse tipo de laser é uma técnica minimamente invasiva e segura, desde que o profissional ele consiga utilizá-lo corretamente dentro da clínica. Vocês Obrigado. conseguiram me escutar? Sim, perfeitamente. Sim. Tá bom. Eu só queria fazer um comentário que, como é uma área que eu não domino também, inclusive, mas é uma técnica que realmente vem sendo utilizada em diversas áreas, não só da odontologia, né, mas como da clínica de um modo geral. Isso. E eu gostei dos pontos que você trouxe, que tem que ser respeitados os casos a casos, e Isso. que E não os protocolos de utilização também. Então, eu achei a apresentação foi muito boa. Você acabou passando um pouco do tempo, mas eu só queria parabenizar, porque foi muito completa, realmente. Você discutiu até um pouco com os achados da literatura. E eu queria só parabenizar e agradecer pela participação. Obrigada, Rodrigo. Bom dia. Bom dia. Isso. Seja bem-vinda. Vamos dar seguimento à apresentação dos trabalhos. Você tem 5 minutos para falar sobre cirurgião dentista e impactos causados pelo ruído. Eu tenho 3 minutos para arguir. Tá bom. Pode iniciar. Obrigada. Tá certo. Bom dia, meu nome é Giovana, eu sou graduanda em odontologia da Universidade Federal de Pernambuco e vou falar sobre cirurgias dentistas e os impactos causados pelo ruído. Então, devido ao avanço tecnológico, o ruído se transformou em um tipo de poluição sonora responsável por atingir um grande número de pessoas em todo o mundo, provocando diversos efeitos nocivos ao organismo quando a exposição ultrapassa os limites de tolerância. Então, nesse sentido, vale analisar quais são as suas consequências para os profissionais de odontologia, visto que eles estão sobre esses ruídos, sobre essa poluição sonora todo o tempo, durante todo o seu percurso de trabalho. E o objetivo foi verificar justamente os efeitos deletérios do ruído produzido no ambiente odontológico, no caso. E para isso, nós realizamos uma revisão de literatura integrativa a partir de artigos pesquisados na plataforma Cielo, PubMed e BZS, e como critério de inclusão foram selecionados artigos completos e na linguagem português e inglês, e com isso foram selecionados 22 artigos. E nos resultados observamos que no ambiente de trabalho do cirurgião dentista, diversos equipamentos geram ruídos, como o sugador, o micromotor, a caneta de alta rotação e a bomba a vácuo. E quando em excesso, esse ruído pode levar à lesão das vias auditivas e causar danos irreversíveis para o profissional, até mesmo alterações na pressão arterial do paciente, do cirurgião dentista, assim como também o auxiliar. E esse também pode causar lesões irreversíveis, né, como eu já falei. E ele pode ser classificado de acordo com seu espectro de frequência. Então, nesse sentido, as canetas de alta e baixa rotação, eles são classificados como um ruído intermitente
e de alto impacto. E as canetas de baixa rotação são classificadas como ruído intermitente contínuo. Desculpa, eu falei 2 vezes a mesma coisa, eu acho. E nesse sentido, quanto maior a exposição a esse tempo de ruído, essa exposição será responsável por acarretar até a perda mesmo ou a redução da capacidade auditiva. E esses efeitos nocivos do ruído, eles podem levar a um comprometimento físico, mental e social do cirurgião dentista e do auxiliar, acarretando assim a necessidade de uma prevenção contínua e programada. E concluímos que a adoção de medidas preventivas pelos cirurgiões dentistas e os auxiliares é essencial para a manutenção da saúde e prevenção contra esses possíveis males que o ruído pode trazer no nosso organismo. Então, sendo assim, se sugere o uso de protetor auricular, que os profissionais se submetam a testes audiométricos anualmente, que haja uma manutenção periódica dos equipamentos e que haja recursos aplicados no ambiente para absorver e isolar o ruído com o intuito de minimizar esses prejuízos no profissional, fazendo assim que o profissional tenha uma boa qualidade de vida nos longos anos de trabalho. Obrigada. Oi, Giovana. Realmente essa questão do ruído é famoso, né? Esse ruído é o ruído do terror, onde é tema de diversas charges e diversas piadas e enfim, né? O ruído do dentista. E realmente, pensando além disso, o profissional que está exposto, só um comentário realmente, o profissional que está exposto o dia todo para esse tipo e essa frequência tão alta, pode ter perdas auditivas importantes, né? Então é super importante que esses meios de prevenção sejam realizados. Eu achei bem pertinente esse tipo de abordagem, porque é uma coisa que sai esquecida, né? E a saúde do trabalhador, ele realmente precisa ser uma coisa que precisa ter atenção. Parabéns pelo trabalho, não tenho nenhuma dúvida não, agradeço a participação. Obrigada. Olá, bom dia. Bom dia. Pode começar, você tem 5 minutos. Bom dia. Meu nome é Ana Letícia, sou estudante de odontologia da Universidade Federal de Pernambuco e eu vou falar um pouco sobre a prática da odontologia frente à pandemia do coronavírus, do Covid-19. Bom, a epidemia da doença do novo coronavírus, ela foi inicialmente denominada como 2019 nCoV, né? Só que, oficialmente, ela foi nomeada como coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave do SARS-CoV-2. Foi uma doença originária em Wuhan, na China, e que se tornou-se um grande desafio da saúde pública, não apenas na China, obviamente. Foi um surto que se alastrou pelo mundo inteiro e foi considerado pela OMS uma emergência de saúde pública internacional, né? O objetivo do trabalho ele é relatar os desafios emergentes e o futuro da medicina dentária e oral face à pandemia do Covid-19. Na metodologia, o trabalho ele consiste em ser uma revisão de literatura que foi realizada seguindo os preceitos exploratórios das bases de dados documentais do ano de 2020 e foi utilizado trabalhos com a base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde, PubMed e Cielo. E os critérios utilizados foram justamente
os estudos sobre a transmissão do novo coronavírus em humanos, e os artigos foram publicados em língua portuguesa e inglesa. Pode passar. Bom, os resultados. A gente sabe que as principais vias de transmissão, a gente tem a via direta e a via indireta de a transmissão do vírus. E a transmissão direta, ela consiste, por exemplo, através do contato que nós temos, a pessoa tossir, espirrar, de fluidos de saliva, etc e tal. E o contato indireto, que é, por exemplo, você pegou na mão da pessoa, a pessoa está com aquela gotícula contaminada pelo vírus, etc e tal, ou através de superfícies de contatos, e etc. Dessa maneira, no trabalho, a gente vai levar em consideração a exposição do cirurgião dentista em relação ao paciente, que consiste em uma exposição face a face, e ele pode ter contato, obviamente, com a saliva e outros fluidos corporais, assim também como pode ter contato com o sangue de objetos perfuro-cortantes, certo? E o que é que acontece? A gente sabe que no dia a dia, os dentistas, obviamente, eles já têm esse cuidado em relação à contaminação, e também a gente sabe que mesmo durante a pandemia, os tratamentos, as consultas odontológicas, elas não podem parar, certo? E, para isso, foi-se utilizado o quê? Novos protocolos. Dentre os protocolos nos quais foram desenvolvidos, para além daqueles que já são existentes, nós temos a utilização, obviamente, dos EPIs, através das normas de biossegurança adequada aos protocolos também que foram seguidos. Dentre os protocolos, por exemplo, que a gente pode encontrar, a gente vê o cuidado desde o início do paciente, desde a entrada dele, por exemplo, na sala de espera, até, obviamente, o atendimento. E, nesse aspecto, faz-se necessário, por exemplo, a realização de triagens para descartar sinais e sintomas pelo novo coronavírus em relação ao paciente que está chegando. Então, assim, a gente pode concluir que é necessário que haja o segmento do protocolo, dos protocolos necessários para a questão de a gente se precaver em relação à contaminação do novo coronavírus, através da utilização correta dos EPIs necessários. E assim, e é isso. Não tenho mais o que dizer. Parabéns pela apresentação. Realmente, essa pandemia está botando uma pressão muito grande em diversas classes, né, profissionais. Todo mundo está tendo que se adaptar. E eu, como eu não sou um profissional de odontologia, eu vejo que o profissional de odontologia tem um quê a mais, né? Porque ele está diretamente exposto à principal fonte de contágio dos pacientes, né? Então, o cuidado realmente tem que ser redobrado. Mas isso também me fez pensar uma coisa. Você acha que vai ter alguma mudança em relação assim? Você já explicou a principal mudança que seria na parte pré-clínica, né? Antes do paciente, de fato, entrar em contato com o dentista. Mas você acha que na consulta em si, por exemplo, numa consulta de rotina, vai ter alguma mudança drástica assim? Porque, pelo que eu penso, as principais métodos de proteção o profissional já usa, né? Ou deveria usar. Então, na minha cabeça, por exemplo, tem uma ou duas coisas que eles poderiam fazer, mas que realmente a exposição vai acontecer de qualquer forma, né? Então, por exemplo, a gente pode ver que é necessário que haja, por exemplo, não abominar o uso, mas evitar mais o uso da alta rotação de peças de mão em relação na prática clínica, tá entendendo? Mas ainda em si, eu reforço a ideia de que, além dos EPIs já comumente utilizados na clínica odontológica, a gente ainda vê que, por exemplo, se intensificou a quantidade de EPIs utilizados, como, por exemplo, eu vi que por exemplo, minha professora, ela estava falando que hoje na clínica ela utiliza jalecos antivirais, é uma coisa inovadora, ou até mesmo porque jalecos descartáveis que ela estava utilizando no início, quando assim que foi permitido, né, a volta das clínicas, descartáveis é mais caro, então é mais custo. Ela conseguiu custear de forma mais barata um jaleco antiviral, e sem falar que a gente vê os famosos capotes, que todo mundo está usando, ainda mais
era utilizado em certos procedimentos, mas não em todos, e agora é via de regra. Enfim, reforçando-se o EPI e tendo-se, como é o nome? Como é que eu posso dizer? Evitando-se usar certos equipamentos quando não forem extremamente necessários, tá entendendo? Para a realização do procedimento. Obrigado. Foi muito esclarecedor. Nada. Parabéns. Obrigada. Acho que tá assim. Deixa eu ver. Bom dia, Ana. Bom dia. Então, dando seguimento à apresentação do trabalho, o cirurgião dentista na multidisciplinaridade da equipe odontológica da prevenção ao diagnóstico. Ana, você tem 5 minutos e 3 minutos de arguição. Pode iniciar. Então, bom dia, meu nome é Ana Letícia e eu sou estudante de odontologia da Universidade Federal de Pernambuco. Vou falar sobre o cirurgião dentista na multidisciplinaridade da equipe oncológica da prevenção ao diagnóstico. Bom, a gente sabe que, sabe-se que, através da evolução das etiologias e do desenvolvimento de tratamentos, cresceu-se o número de sobreviventes aos cânceres de cabeça e pescoço. Atrelado a isso, a gente pode dizer que a colaboração e a multidisciplinaridade dos profissionais de saúde na equipe oncológica, ela foi crucial para esse aumento de sobreviventes, através do reconhecimento, encaminhamento e tratamentos adequados da doença. Dentre os profissionais, a gente pode destacar o papel do cirurgião dentista, visto que muitas terapias para doenças malignas, elas comumente afetam a boca, por meio da alteração da citotoxicidade e os efeitos causados sobre a função imune. Bom, o objetivo do trabalho é relatar a importância do cirurgião dentista no papel da prevenção e na redução das complicações orais mediante uma educação em saúde, com o objetivo de melhorar a nutrição, a higiene oral, com o objetivo de diminuir o consumo de álcool e de tabaco pelos pacientes, auxiliando também numa profilaxia adequada, né, na educação de uma profilaxia adequada e no tratamento de doenças dentárias, complicações orais e também, obviamente, na detecção prévia de malignidades na cavidade oral. Bom, o trabalho ele é uma revisão de literatura que ele foi realizado seguindo os processos exploratórios da análise de dados documentais obtidos no ano de 2019 e 2018 e 2019 e foram utilizados a Biblioteca Virtual de Saúde, PubMed e Cielo, utilizados para tal fins critérios como diagnósticos, prevenção e diagnóstico por parte do cirurgião dentista nos casos de câncer bucal em humanos. Bom, o resultado. Os cirurgiões dentistas é o principal profissional responsável pela diminuição da incidência, morbidade e mortalidade dos casos de câncer de boca, através de quê? Do diagnóstico precoce, tendo em vista que existe uma facilidade na constatação de feridas, de lesões em estágios iniciais que vão causar o câncer, né? Então, assim, o número considerável de câncer de cabeça e pescoço que existe ainda se deve à procura tardia por parte dos pacientes em relação à doença. Eles não procuram, geralmente não se é procurado os profissionais de saúde no estágio inicial, mas sim no estado mais mórbido da coisa. Então, conclusão, o câncer de cabeça e pescoço, ele é um problema de saúde pública que ele vem se alastrando, apesar de estar se aumentando o número de pessoas sobreviventes frente a essa multidisciplinaridade e esse conjunto dos profissionais na área e no combate ao câncer. E o câncer de cabeça e pescoço, ele é pouco conhecido, assim, se comparado aos outros tipos de câncer, pelos profissionais da área de saúde. E, assim,
podemos reiterar mais uma vez a necessidade dos cirurgiões dentistas nessa frente, como é que eu posso dizer, nessa prevenção, por meio da educação em saúde, como foi o objetivo do trabalho, e também através de, como já foi dito, também na prevenção de patologias orais, no diagnóstico precoce e também no combate à utilização de álcool, ingerir, né? De álcool e de tabaco por parte dos pacientes, assim, né? Porque através da orientação que é recebida. E é isso. Ana, eu tenho dúvida a respeito da metodologia. Por que vocês só usaram 2 anos de artigos? Eu quis ser o mais recente possível, quis utilizar artigos mais recentes possíveis, tá entendendo? Então, o que eu mais achei, assim, que eu mais frisei foram esses 2 anos. Certo. Tem os prós e contras, né, disso acontecer. Porque você acaba uma revisão de literatura acaba sendo um nome muito abrangente para 2 anos, entendeu? Quantos artigos você encontrou? Só esses 3 que estão relatados? Não. Não, é porque eu não botei todos aqui, mas eu acho que foram utilizados em torno de uns 8 artigos, 5 artigos, por aí. Eu não sei de cabeça, de qual, mas foram bastantes. Ok. Tá certo, Ana. Obrigada pela apresentação. Parabéns. Eu acho que o próximo sou eu ainda. Então, continuemos aqui, porque eu vou avaliar o próximo. Pronto. Então, dando continuidade, então, praxis multiprofissional na unidade de terapia intensiva, atuação cirurgião-dentista. 5 minutos de apresentação, 3 minutos de arguição. Bom dia. Vou falar sobre as práticas multiprofissionais na unidade de terapia intensiva, na UTI, e a atuação do cirurgião dentista nessa área. Bom, a gente sabe que a unidade de terapia intensiva é o conjunto de dependências destinadas ao tratamento de pacientes em estado grave. E nesse âmbito, há uma relação entre a condição de saúde sistêmica e a saúde oral. Dessa maneira, são várias as enfermidades sistêmicas de origem imunológica, infecciosa ou terapêutica, que podem apresentar manifestações orais, bem como também podem ser resultantes de condições inadequadas da saúde bucal, como o acúmulo do biofilme, marginização e doenças periodontais. Bom, o objetivo desse trabalho vem a ser descrever o papel do cirurgião dentista frente às práticas multidisciplinares da UTI. Bom, nesse trabalho foram utilizados artigos dos anos de 2019 e 2020, os quais foram pesquisados na base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde, PubMed e Cielo, e foram utilizados para tal fim critérios de inclusão como o cirurgião dentista frente à multiprofissionalidade nas dependências da UTI, e os artigos foram publicados em língua inglesa e português. Pode passar. Bom, o resultado. A avaliação da condição bucal e a necessidade de um tratamento odontológico em pacientes hospitalizados, eles exigem o acompanhamento do cirurgião dentista habilitado em odontologia hospitalar, certo? E assim pode-se salientar que a importância de realizar a higienização oral quando possível, antes de começar a intubar o paciente e em certos períodos, periodicamente, utilizando-se nesses períodos de higienização a ventilação mecânica. A limpeza ideal para esses pacientes utiliza-se o princípio da escovação dos dentes com uma escova posicionada a 45 graus em relação ao dente e à escova, e que é justamente uma técnica chamada de escovação, a técnica de Bayes, certo? Ou também pode ser utilizado a higienização com uma gaze úmida e também para a escovação da língua também. Ok, bom, a odontologia ela é necessária na unidade de terapia intensiva, na UTI, visto que
a quantidade de biofilme de doenças periodontais ela é compatível com riscos de doenças respiratórias, como pneumonia, por exemplo, que pode ser causada pelo acúmulo de doenças e tal. E assim, doenças como a presença de cáries, lesões bucais e percussores de infecções virais e fúngicas, lesões traumáticas e outras alterações bucais, elas apresentam risco e desconforto aos pacientes hospitalizados. Ou seja, tudo isso. O que a gente pode concluir? Que a não higienização do paciente na unidade de terapia intensiva, ela vai corroborar em outras doenças na saúde sistêmica do indivíduo que está lá na unidade. Então, faz-se necessário e imprescindível a atuação do cirurgião dentista na prevenção dessas doenças que podem acarretar em outras coisas, em outras doenças maiores, né? Piores. E é isso. Ana, tenho duas questões. A mesma questão que eu levo para o trabalho anterior, que foi, achei pouco tempo de pesquisa, tá? Assim, poucos anos. Uhum. E a segunda é dizer realmente que eu concordo plenamente com você que o cirurgião dentista tem que estar na UTI. Eu sou intensivista e eu sinto muita falta de vocês lá dentro, muito absurdamente, tá? Por quê? Porque sem uma orientação, porque muitas vezes quem faz a higiene oral é o técnico de enfermagem, né? Uhum. Lá. E eu sinto falta de um treinamento adequado deles. Se a boca ela não está higienizada de maneira correta, aumenta muito a incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, a gente fica dando murro em ponta de faca, a gente fica trocando antibióticos, os pacientes infectam, e realmente seria muito bom que os cirurgiões dentistas entrassem mais na terapia intensiva. Sinto muita falta mesmo, sabe? Uhum. Realmente eu espero que isso cresça muito nos próximos anos, porque é muito importante. A gente pacientes com diversas condições, né, de dente, de infecção a nível, bem, não é minha área, mas a nível de gengiva, alguns dentes que precisam ser removidos. Acredito que deve ter até dor, né, na situação, dor na ATM por estar com tubo, enfim, toda uma condição, né, oral que precisa do apoio e que a gente sente necessidade, e atualmente eu ainda não vejo essa atuação forte, não. Para falar a verdade, eu acho que 17 anos de terapia intensiva eu só vi tirando um momento que eu era trabalhava com a residência de odontologia lá do Hospital do Câncer, tirando esse momento, eu acredito que eu só vi o dentista uma vez na terapia intensiva de 17 anos, então eu sinto realmente falta. Espero realmente que a odontologia hospitalar cresça bastante. É isso. Eu só queria tirar uma dúvida sobre essa frequência, porque inicialmente eu estava em outra sala, aí apresentei e vim para cá e não assinei a frequência lá. Essa frequência que vai ser colocada aqui, ela vai validar para amanhã em si, a presença da manhã? Eu não sei te dizer, Ana. Eu não sei se o monitor tem essa informação. Porque eu tirei a dúvida com o monitor de lá, aí ela falou que validaria, mas eu tô assim, só queria confirmar, tá entendendo? Entendi, eu realmente não tenho essa informação, não. Ele falou que sim. Tem, né? Então, pronto, ótimo. Obrigada. Eu agradeço. Valeu. Participação. Tchau. Tchau. No segmento aqui agora, o trabalho que acho que Maria Eduarda vai apresentar, né? Apareceu aqui. Pode começar, você tem 5 minutos.
Certo. Primeiramente, bom dia. Meu nome é Maria Eduarda, eu sou acadêmica da FOP e tá rolando uma obra aqui em cima, então qualquer barulhinho, perdão. Bom, meu trabalho é sobre a mucosele, onde a gente fez uma revisão da literatura. Pode passar, por favor. E aí, primeiramente, a gente fala que a mucosele é um fenômeno de retenção de muco, onde pode ser conhecido como pseudocisto ou cisto mucoso. Tem uma incidência alta, onde aproximadamente em 1.000 pacientes acontece 2,5 de lesões e ela forma uma superfície lisa, bem circunscrita, mole a palpação e ela, quando localizada superficialmente, ela vai ter uma coloração translúcida ou quase azulada. Quando é uma lesão mais profunda, ela já vai ter uma coloração próxima da mucosa, mais rosada. Sua localização mais comum é no lábio inferior, onde aproximadamente pode chegar de 44% a 79% dos casos. Mas também ela pode ser encontrada no vento da língua, na mucosa jugal, na região retromolar, entre outros locais. E o objetivo desse trabalho foi compilar de forma sistemática as características da mucosele e o tratamento indicado para essa lesão, onde a metodologia, a gente usou uma revisão sistemática dos artigos nas bases de dados pré-definidas, que foi a PubMed e na Cielo, onde eu inseri os descritores mucosele and recurrence. E achamos 106 artigos na PubMed e 5 na Cielo. Utilizamos 3 critérios de inclusão, que foram artigos que estavam dos anos de 2015 a 2020, os artigos que estavam disponíveis integralmente nessas bases e os artigos que estavam nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola. Os critérios de exclusão foram os artigos que não estavam nessas bases, os artigos de anos anteriores e também os artigos que não estavam disponibilizados na íntegra. Após isso, a gente tabelou os dados de forma qualitativa, onde selecionamos 5 artigos para fazer uma análise integral. E o processo para a gente chegar nesses 3 artigos foi a busca dos títulos nessas bases, a leitura rápida dos artigos e a identificação dos artigos que estavam de forma completa. Pode passar, por favor. Então, desses 5 artigos selecionados, a gente tabelou as características, onde a gente colocou o nome dos autores, o objetivo do trabalho, a amostra que eles utilizaram e as conclusões que cada artigo teve. E nisso, a gente pode perceber que a mucosele ela tem um tratamento bem diverso e em cada artigo eles utilizaram esse tratamento diferente. E foram eles a técnica da OK 432, a criocirurgia, a micromarsupilização e a enucleação da lesão. Pode passar, por favor. Aí, continuando, mostrar os artigos também que a gente analisou. Pode passar de novo. E nisso, o resultado foi: existem 2 tipos de mucosele. A de extravasamento, que é mais vista em crianças e adolescentes, que é predominantemente no lábio inferior, e geralmente é histórias de traumas que acometem essa lesão e tem a ruptura dela. E existe também a mucosele de retenção, que é mais em idosos, que é quando ocorre a obstrução do ducto da glândula e não tem a ruptura e nem existe a causa do trauma. Então, as formas de tratamento, como eu falei, podem ser excisão completa da lesão com bisturi ou laser, micromarsupilização, a criocirurgia ou a injeção da OK 432. E a conclusão que a gente chegou depois dessa análise completa foi que, embora tenha muitos tratamentos para a lesão da mucosele, o mais indicado hoje em dia ainda é a remoção cirúrgica da glândula salivar, que foi obstruída, e ela pode ser utilizada, essa técnica, por um clínico geral da odontologia, desde que ele tenha um tratamento eficaz e tenha a correta indicação para esse tipo de lesão. E aí tá as referências, foi basicamente isso. Parabéns pela apresentação. Obrigada.
O trabalho está muito bom, está muito completinho. O objetivo foi concluído, né? Que vocês fizeram uma revisão sistemática e vocês indicaram qual seria o tratamento mais adequado, né? Qual que vem sendo mais utilizado. Mas agora uma dúvida para quem não conhece, né, dessa área específica é a enucleação, né, que vocês trataram aqui. Isso. Não, remoção cirúrgica, no caso, que seria que vocês indicaram como o padrão ouro para Exato. tratar dessa condição. Nos artigos que vocês encontraram, esse é realmente o padrão ouro ou vocês estão vendo que está tendo uma mudança por alguma outra técnica nos artigos mais recentes? Foi como a gente foi mostrado nos artigos. Tem muitas técnicas hoje em dia. Algumas técnicas estão sendo utilizadas de uma forma mais atual, que é, por exemplo, a injeção dessa substância OK-432. É uma nova técnica isso, mas eles percebem que tem uma recorrência maior com essas técnicas que estão sendo utilizadas. Então, ainda é necessário a remoção da glândula. Mas outras técnicas são utilizadas, como a criocirurgia também, bisturi a laser. Então, a gente percebe que está tendo uma mudança nas técnicas, mas ainda assim, eles percebem que remover a glândula ainda é o melhor tratamento, sabe? Realmente, para substituir uma técnica que está funcionando tão bem, tem que vir algo muito melhor no Exato, e prognóstico como do eles paciente. percebem que a recorrência ainda é muito grande após as outras técnicas, eles ainda optam pela remoção da glândula, até porque não causa tantas sequelas nos pacientes. É uma cirurgia bem simples, inclusive. Tá bom. Obrigado, parabéns pelo trabalho, novamente. Nada. Vamos continuar aqui, que eu vou avaliar o próximo. Será que ela está na sala? Que eu não estou vendo o nome dela aqui nos participantes. Também não tô vendo, não. Acho que ela não tá na sala, não. Nesse caso, a gente espera que ela é a última, né? Esse é o último. Rodrigo, Oi. nós já podemos encerrar. Eu vou só disponibilizar a frequência agora. Vai ficar por 5 minutos. Certo.
Olá, tem alguém na sala? Oi, sim. Você está me ouvindo? Eu tô ouvindo, peraí. Só tenho que checar aqui com a monitoria. Eles já tinham encerrado. Ah, tá certo. Deixa eu... Eu estava tentando acessar e não estava conseguindo de novo. Deixa eles darem um retorno que eu tô aqui ainda. Seria a minha apresentação que apitou, não foi? Não sei. Deixa eu responder. Tá bom. Os monitores estão verificando. Porque como já Tá tinha bom, passado muito o obrigada. tempo, qualquer coisa eu tô aqui ainda. Foi porque a sala 2, ela teve um atraso, começou quase 9 horas. Aí, quando eu estava apresentando lá, ele terminou batendo com o daqui. Eu fiquei tentando entrar e meu computador travou, enfim. Aí eu só consegui entrar esses 5 minutinhos atrasada. Vamos ver aqui. A gente dá uma resposta. Tá. Lohana? Oi. E monitores também. Eu consegui entrar em contato com Bia e ela liberou. Como lá começou atrasado, não foi culpa dela. Então, e eu tô aqui ainda, que vou avaliar. Então, eu peço que os monitores possam colocar aí a apresentação dela, por favor. Obrigada, professor. Você tem 5 minutos, pode começar.
Tá certo. O senhor tá me ouvindo direitinho? Acho que o microfone aqui. Tô sim, perfeitamente. Perfeito. Peraí. Pronto, professor. Meu nome é Lohana Lima, sou acadêmica do 10º período em odontologia pela Universidade Federal de Pernambuco e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado de manifestações orais da Covid-19. Esse trabalho tem como orientação o professor doutor Ricardo Eugênio Varela Aires de Melo, que ele é chefe do nosso serviço de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial da Universidade Federal de Pernambuco, ao qual eu também faço parte como estagiária. Como introdução, eu trago que a Covid-19 ela é causada pelo vírus SARS-CoV-2, sendo uma doença respiratória aguda que pode apresentar um potencial fatal. Ela se dissemina da forma interpessoal e isso acontece através das gotículas e secreções respiratórias entre um indivíduo contaminado e outro. Essa infecção, ela também pode acontecer quando esse paciente ele toca em superfícies contaminadas e depois leva essa mão à região de face, olhos, nariz e boca. As suspeitas do coronavírus, elas são feitas a partir de sinais clínicos, como tosse, rinorreia, fadiga, febre, ageusia e anosmia. Além disso, também podem ser observados parâmetros como os sinais vitais, através de temperatura, oximetria de pulso e saturação. E esses pacientes também podem ser submetidos a achados radiográficos por meio de tomografia de tórax, por meio de tomografia computadorizada e radiografia de tórax. Então, o objetivo desse trabalho é revisar a literatura quanto às manifestações orais dos pacientes que possuem a doença do Covid-19 e quais são os seus achados mais comuns em relação ao diagnóstico, se a gente consegue fazer um diagnóstico inicial a partir das manifestações orais do paciente, uma vez que minha área é da odontologia. Então, isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção logo após que foi lançado um atlas em relação às manifestações cutâneas encontradas. E a partir daí, foi que eu pensei nesse trabalho. Então, como foi que eu realizei? A gente realizou uma revisão de literatura com busca nas bases de dados, que as utilizadas foi o portal Periódicos da CAPES, a PubMed e a Biblioteca Virtual de Saúde, onde a gente fez a restrição temporal entre as publicações de 2019 e 2020, que foi o ano vigente praticamente, e a triagem desses artigos, ele se deu primeiro pela leitura dos títulos e resumos, e depois foi feita a análise criteriosa dos mesmos, aonde foram incluídos artigos que apresentavam literatura em língua inglesa, e os critérios de exclusão foram os artigos que não apresentavam tópicos sobre a manifestação oral nos pacientes, ou manifestação em mucosas orais do paciente. No total disso, a gente teve 10 artigos triados. Como resultado, eu trago que, pode passar para o próximo slide, o Covid-19 ele vai possuir uma ampla variedade de manifestações clínicas que podem envolver o paciente e majoritariamente a gente vai realizar essa hipótese de diagnóstico baseada em suspeitas clínicas. Nos artigos que eu revisei, os pacientes eles apresentam sim manifestações cutâneas, ao qual tem algumas que estão listadas nessas literaturas revisadas em 5 classificações, que são as erupções maculopapulares, as lesões de urticária, as pseudofrieiras, além de outras erupções vesiculares e também podendo ter a presença de necrose. A literatura, ela demonstrou que as lesões do tipo enantema são as encontradas em região oral, onde os locais mais acometidos desses pacientes foram, nesta ordem, região de palato do paciente, gengiva palatina, ou seja, gengiva superior, depois seguida da gengiva inferior e mucosa labial inferior. Esses pacientes, eles apresentaram manifestações orais, todos os artigos que eu triei foram casos que tiveram o diagnóstico confirmado de Covid-19. Então, esses pacientes, eles apresentavam manifestações orais entre o primeiro e segundo dia, com esses enantemas. Normalmente começava com essa inflamação dolorosa, que evoluía para uma mácula eritematosa e, consequentemente, depois para uma úlcera assintomática. Na literatura, esses artigos ainda são poucos em relação às manifestações orais, mas aí a gente já abre um parênteses para a gente
para a gente pesquisar mais sobre isso, podendo ser, então, a gente podendo lançar mão desse tipo de diagnóstico. E a gente sabe que os profissionais que estão em meios aerosóis, eles são os que têm os maiores riscos de contaminação, e aí a gente inclui o cirurgião dentista essa estatística como topo de linha, uma vez que ele atende diretamente a boca do paciente. Então, ao exame clínico desses pacientes, é importante se atentar para esse tipo de achado. Só para concluir, professor, eu posso concluir? Nessas imagens, eu trago fotos de casos da literatura, onde os pacientes eles apresentavam as lesões, todos os pacientes diagnosticados com Covid-19, inclusive em lesões que apresentaram 24 horas antes dos outros sintomas. Então, cabe aí ao cirurgião dentista um papel importante de pesquisar mais sobre esse assunto. A gente está tudo muito recente, muito novo. Tudo bem que a gente está falando muito, mas quem sabe a gente pode utilizar dessa ferramenta para um diagnóstico inicial desses pacientes, principalmente os pacientes que são mais suscetíveis a complicações. Essas são minhas referências, algumas delas, né? Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Tudo com Covid, a partir desse ano, né, principalmente, é muito relevante e tudo muito novo, né? Tudo muito incerto também. Então, eu não sabia dessas apresentações, o que suporta ainda mais a importância do profissional de odontologia, né, nessa área de diagnóstico, principalmente por algumas dessas manifestações acontecerem antes dessas sintomatologias. E eu não tenho nenhuma pergunta, eu só estou parabenizando você pelo trabalho e pela inovação, que realmente era algo que eu não sabia. E é isso, parabéns. Obrigada, professor. Obrigada pela possibilidade também de conseguir apresentar, mesmo um pouco atrasada. Acontece. É verdade. Obrigada, professor. Nada. Pronto. E agora sim a gente consegue encerrar, já que todos apresentaram. Obrigado pela presença de todos aqui que ainda estão na sala. Assinem aí a frequência, quem não assinou. E é isso. Obrigado.